Vamos à ministração da palavra. Vocês já estão com as Bíblias abertas, já foi colocado ali qual é o texto, é Lucas 7, do versículo de número 1 até o versículo 10. O Felipe disse para mim: pastor, pega o microfone e vai dando uma enrolada ali até eu configurar. Já está pronto? Posso parar de enrolar já? Já posso pregar? Amém? Eu gosto de pregar, enrolar não é comigo. Lucas 7, dando continuidade à sequência dos estudos da mensagem de Deus baseada no Evangelho de Lucas. Hoje nós chegamos no capítulo 7, do versículo 1, eu acho que até o 10, que eu coloquei ali, né? Isso, até o 10. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode ler na sua Bíblia, se você preferir ler na projeção, se for visível aí, dependendo do ponto onde você está sentado. O texto da palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7, a partir do primeiro verso nos diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Até aqui a palavra do Senhor, amém? Uma passagem bíblica muito curiosa, inclusive vocês podem encontrar essa mesma história no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, a partir do versículo 5. Se depois vocês quiserem consultar esse texto paralelo, Mateus faz um registro e Lucas também faz um registro a respeito desse episódio, e eles têm algumas diferenças, algumas peculiaridades de um e de outro. Por exemplo, Mateus registra que o homem, o próprio personagem aqui que é citado como o centurião, e daqui a uns instantes eu vou explicar o que é um centurião. Esse homem, ele tem um encontro com Jesus, ele vai até Jesus, ele fala com Jesus. Quando a gente lê o mesmo texto na perspectiva de Lucas, não parece que o centurião e Jesus se encontraram diretamente. Primeiro, havia uma liderança religiosa naquela comunidade, e a cidade é citada aqui, Cafarnaum, e esses líderes, eles vão até Jesus interceder pelo empregado, pelo servo do centurião, a quem o próprio centurião amava muito, estimava muito, e estava muito doente, à beira da morte. E aí os líderes religiosos chegam a Jesus e dizem a Jesus: Jesus, esse homem merece que tu faças isso. Por quê? Por duas razões. Porque ele ama o nosso povo, ele ama a nossa nação, embora ele não fosse judeu, fosse romano, mas amava aquele povo, adotou aquela comunidade como sendo sua, estava morando ali e amava as pessoas daquela localidade. E um segundo motivo: esse homem, que aparentemente é um homem piedoso, ele mesmo edificou, construiu para os judeus daquele vilarejo, daquele bairro, daquela cidadezinha,
construiu uma sinagoga. E eu já havia explicado em algumas outras pregações aqui que sinagogas eram como se fossem pequenos templos onde o povo se reunia para adorar a Deus, diferente do templo lá em Jerusalém, onde era feito o sacrifício. Na sinagoga eles se reuniam para orações, na sinagoga eles se reuniam para ler as escrituras, na sinagoga eles se reuniam para cantar. E tinha outras funções também, até mesmo uma função jurídica, também didática. Eles também ensinavam, alfabetizavam na sinagoga. O fato é que o centurião constrói a sinagoga de Cafarnaum, ou pelo menos financia essa construção, e os líderes religiosos também, agradecidos por isso, chegam a Jesus e dizem: olha Jesus, esse homem, embora não seja da nossa nação, ele ama o nosso povo e ele nos construiu a sinagoga. O Senhor precisa fazer algo por ele, precisa curar o seu servo. Aí Jesus, o texto diz, Jesus foi com eles. Jesus foi com eles. Bom, vamos à casa então do centurião. E Jesus está indo a caminho. Antes de chegar à própria casa do centurião, diz o texto que o centurião manda outros homens, amigos deles, ao encontro de Jesus para dizer o que a Jesus? Não te incomodes. Não precisa se incomodar, não entre, não precisa chegar na minha casa, porque eu não sou digno de te receber na minha casa, eu não mereço isso, de receber o próprio Senhor Jesus na minha casa. Apenas libera uma palavra, apenas diz uma palavra e o meu servo será curado, porque eu, aí ele está falando agora, contando a sua própria experiência, porque eu também sou um homem sujeito a autoridades. Eu disse que eu ia falar o que era um centurião. Um centurião é um militar. Daqui um pouquinho eu explico um pouco melhor. Eu sou um homem sujeito a autoridades e eu tenho soldados ao meu comando. E eu digo para um faz isso e ele faz, eu digo para outro vem aqui e ele vem. Quer dizer, um homem que exercia autoridade, embora estivesse debaixo da autoridade, ele também exercia autoridade e ele entendeu a autoridade de Jesus, e é isso que fica nítido no texto. Por ele ser um homem que exercia autoridade e era submisso, sujeito também à autoridade, ele entendeu a autoridade de Jesus e entendeu que Jesus tinha todo o poder e que Jesus não precisava nem entrar na sua casa, era só Jesus dizer uma palavra e a palavra de Jesus seria suficiente para curar o homem. Aí Jesus demonstra admiração, o texto nos fala isso, Jesus fica admirado, se vira ao povo, porque tem um grupo de pessoas, uma multidão de pessoas que vai seguindo Jesus, onde Jesus vai, eles vão atrás. Jesus se vira para essas pessoas e diz: olha, nem mesmo em Israel, que é o povo de Deus, o povo da fé, a descendência de Abraão, que são conhecidos pela fé, nem mesmo em Israel eu encontrei fé como essa. E aí, aqueles homens que haviam ido ao encontro de Jesus, para lhe dizer, dar o recado do centurião, dizer: olha, não precisa entrar na nossa casa, na casa dele, não precisa entrar na casa dele, ele mandou dizer, só uma palavra tua. Aí esses homens voltam, e quando eles chegam na casa do centurião, o que eles encontram? O servo reestabelecido, curado, agora com saúde. Essa é a passagem que nós vamos tentar entender e buscar a direção de Deus e receber de Deus a palavra para o nosso coração nessa noite. E eu coloquei então aqui uma imagem ilustrativa, onde a palavra centurião significa um oficial do exército romano que tinha 100 soldados ao seu comando. Por isso a palavra centurião, de 100, vem do número 100 soldados sob o seu comando. Então esse homem, e vocês sabem, eu já falei, para quem não sabe eu falo de novo. Ontem mesmo eu estava ministrando lá em Montenegro para os nossos irmãos a palavra do Senhor em Filipenses, e eu até vou ler um trecho aqui com vocês no capítulo 3, Paulo escrevendo aos Filipenses, onde diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Por isso, se em algum momento vocês acharem que eu estou sendo repetitivo em algum assunto, para mim não é cansativo repetir o assunto, e é uma segurança para vocês. Às vezes a gente acha que aquilo que é tão
simples não deve ser pregado, mas sempre tem alguém que precisa ouvir de novo aquela palavra. Aquilo que for repetitivo para vocês não é cansativo para mim, mas ao mesmo tempo é uma segurança para vocês. É sempre bom ouvir de novo. E eu falava outro dia que nos dias de Jesus o Império Romano dominava Israel. Então o domínio político ele era romano. Os reis que estavam ali, seja Herodes, foi colocado pelo imperador romano, por César, sejam os procuradores, como por exemplo o conhecido e mais célebre de todos, Pôncio Pilatos, um procurador romano colocado ali pelo Império Romano para governar aquilo que os romanos chamavam de províncias. Eles separavam as nações dominadas em províncias. Então tem a província da Judéia, tem a província da Galileia, tem a província da Samaria, e em cada uma dessas províncias havia um governador ou romano ou designado por Roma, como por exemplo Herodes, que não era romano, mas era designado por Roma. E ao mesmo tempo eles colocavam os soldados romanos na nação. E é possível que havia ali um grupo de soldados em Cafarnaum, porque tem um centurião, é possível que havia 100 soldados romanos ali sob o comando desse centurião na cidade de Cafarnaum. Então, daqui a palavra centurião, aquele que está sobre 100 soldados, como eu já falei para vocês. Agora vamos à mensagem. O notável paralelo no texto, e ele é tão notável que às vezes a gente não nota. O paralelo, às vezes ele é tão claro que numa primeira olhada nós podemos passar reto e não perceber. Tem uma palavra-chave nesse texto: merecimento. Eu não sei se vocês perceberam, a palavra-chave no texto aqui, que eu elegi agora, palavra-chave merecimento. E ela vai aparecer de duas formas, ou pelo menos apresentada de um grupo e depois por outro personagem. E eu quero que vocês observem comigo. Primeiramente, a opinião das pessoas. Vamos lá? Vocês lembram o que estava escrito no versículo 4? Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, vocês podem acompanhar ali na projeção, na tela. A opinião das pessoas. Quem eram essas pessoas? Já falei para vocês, os líderes religiosos, mas poderiam ser qualquer outras pessoas. Poderiam ser os amigos, os familiares, mas nesse caso aqui são os líderes religiosos. E qual é a opinião dos líderes religiosos em relação ao centurião? Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso. Por isso que eu disse que o merecer aqui seria a palavra-chave. Agora, paralelamente, nós temos a opinião do centurião. Primeiro a opinião dos religiosos e agora a opinião do próprio centurião no texto. Entre os versículos 6 e 7, vocês podem acompanhar, diz assim: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Não mereço. E ele continua: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. A palavra merecer, o merecimento aparecendo primeiramente na opinião dos religiosos, das pessoas da comunidade, e depois a mesma palavra aparecendo nas palavras do próprio centurião. Primeiro vem os líderes religiosos e dizem: esse cara merece. E aí depois ele vem e diz: eu não mereço. Isso me fez refletir por que muitas pessoas se acham merecedoras da salvação. Vocês acham que algumas pessoas se consideram merecedoras da salvação? Sim, algumas pessoas se consideram merecedoras da salvação. Quando nós conversamos com algumas pessoas e apresentamos o plano de salvação, muitas pessoas dizem para nós: ah não, mas eu tenho convicção de que eu vou para o céu. Por quê? Eu não faço mal para ninguém, eu pago as minhas contas em dia, e digo para vocês, isso é verdade. Muitas pessoas
São assim, não fazem mal para ninguém, pagam suas contas em dia. Eu sou um pai presente dentro de casa, eu sou um excelente esposo, eu sou um filho obediente, e por isso eu mereço entrar no céu. Muitas pessoas têm essa ideia de que elas merecem a vida eterna, elas merecem entrar no céu, porque elas têm alguma coisa boa para apresentar diante de Deus. Olha, Deus, tem gente que até acho que escreve num caderninho e se prepara para naquele dia apresentar diante de Deus, mas Deus está aqui, tudo que eu fiz de bom lá na terra, será que eu não mereço um espaço aí na eternidade, um quartinho aí na mansão celestial? Será que não tem nada para mim? Afinal de contas, eu sou uma pessoa boa. E muitos vão nos dizer assim: olha, eu nem preciso ir na igreja, porque lá na igreja tem picareta, e tem mesmo. Lá na igreja tem gente falsa, tem mesmo. Mas eu nem preciso ir na igreja porque eu faço tudo certinho. E às vezes até nos indicam: mas quem sabe tu vai na casa aqui do vizinho da esquina, ele é envolvido com drogadição, com álcool, aquele ali precisa ouvir o evangelho, porque aquele ali, coitado. Aí as pessoas ficam se comparando em relação a outras pessoas e dizem: olha, aquele lá precisa ouvir essa mensagem de Jesus, mas eu não faço mal para ninguém, eu só fico em casa, eu saio do trabalho, venho direto para casa, faço chimarrão, sento na varanda com a esposa, e aqui a gente fica, depois a gente vai jantar, e a nossa vida é isso. Por que eu vou precisar do evangelho? Muitas pessoas se consideram merecedoras da salvação. Por que muitas pessoas se acham merecedoras da salvação? Falei para vocês, porque são boas. E o que o texto diz? Quando a gente, deixa só na primeira ali. Quando a gente lê aquele trecho do versículo onde os líderes religiosos falam para Jesus: Jesus, esse homem, ele ama a nossa nação. E amar é uma qualidade de quem é bom, não é de quem é ruim. Em outras palavras, esse cidadão, ele é um homem bom. Ele está aqui como um enviado dos romanos, que é a nação invasora, mas ele não está aqui nos fazendo nenhum mal. Ele não é um opressor do nosso povo. Ele nos trata bem, ele é cordial. Ele faz o bem para as pessoas. E depois vocês vão ver em Atos capítulo 10 um outro centurião, não é esse mesmo aqui, um outro centurião chamado Cornélio, e que diz que era um homem que dava muitas esmolas, um homem benevolente, bondoso com a sua comunidade. E aqui nós temos um exemplo, alguém que amava aquela nação, e isso fez com que os judeus, os religiosos, os líderes ali daquela sinagoga dissessem para Jesus: Jesus, esse cara merece que tu faça isso por ele, ele é merecedor, porque ele é um homem bom, ele ama a nossa nação. Se bem que aqui era a opinião dos outros, mas tem muitas pessoas que acham que isso vale para si, porque afinal de contas eu doei roupas agora na campanha do agasalho, me desfiz lá de alguns casacos do meu roupeiro que eu não usava mais, então eu sou uma pessoa boa, eu fiz caridade. Alguém estava precisando de ajuda e nós postamos isso outro dia no nosso grupo no WhatsApp, uma família que precisava de ajuda, eu dei uma cesta básica, eu sou uma pessoa boa. Tinha um menino ali no semáforo pedindo, eu dei um dinheiro para que ele pudesse comer, eu sou uma pessoa boa. Tem pessoas que ficam achando e acreditando que por causa disso elas merecem a salvação. Agora, um outro motivo que leva as pessoas a pensarem que merecem a salvação, porque elas são religiosas. O texto, ele não deixa claro se esse homem ele era um prosélito. E eu vou explicar para vocês o que é um prosélito. Um prosélito é alguém que não é do povo judeu, ou seja, um gentil. Todo aquele que não é judeu na Bíblia é chamado de gentil, e não é no sentido de gentileza, tá? Todo aquele que não é judeu é considerado gentil, e quando se converte ao judaísmo, ele é um prosélito. O texto não deixa claro se esse homem é convertido
ao judaísmo. Lá em Atos 10, que eu falei para vocês, o Cornélio era convertido ao judaísmo, aquele sim, era um centurião prosélito, convertido. Agora esse aqui nós não temos como afirmar, é possível que fosse. Agora, embora ele não fosse convertido ao judaísmo, ele simpatizava com a religião dos judeus, isso inevitavelmente, porque caso contrário ele não faria a oferta de construção da sinagoga ali, daquela capela, daquela congregação onde os judeus se reuniam todo o sábado para ler a palavra do Senhor, para ouvir a mensagem, para cantar e para orar. Então esse homem é tido como alguém piedoso, alguém que tem uma fé, alguém que acredita, e muitas pessoas estão se escondendo atrás de uma religião. Olha, mas eu tenho a minha religião, e muitos dizem isso quando a gente vai evangelizar, eu tenho a minha religião. A Bruna contou agora essa semana uma experiência bem interessante. Ela está saindo da faculdade lá em Canoas, e um rapaz de uma religião indiana tenta vender alguns livros para ela, convencer a ajudar o projeto dele comprando livros, e ela fala para ele sobre Jesus, mas assim, naturalmente, pergunta para ele: você conhece Jesus? E ela estava com os livros dele na mão. Quando ela pergunta: você conhece Jesus? Ele toma os livros da mão dela e diz assim: não dá para conversar com vocês já querem obrigar a gente. Ninguém estava obrigando a nada, ela só perguntou se ele conhecia Jesus, mas estão fechados, porque estão escondidos atrás de uma religião, independente de qual seja. E as pessoas estão acreditando porque, pelo fato delas serem religiosas, elas vão ter alguma vantagem diante de Deus. Não, Senhor, eu fui na missa, pelo menos 2 vezes no ano, eu acendi velas, eu fui lá naquela procissão, eu subi aquele morro lá, caminhei com aquelas pessoas, eu colhi Marcela de madrugada. Será que não dá para considerar isso aí? Bota aí na minha lista: colhi Marcela de madrugada. Eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus. E nessa história de acreditar em Deus, a gente vê cada absurdo. Uma vez nós estávamos lá na cidade de Espumoso, eu e um pastor amigo meu, e estava frequentando um cidadão, os cultos lá da Igreja Batista Independente, lá se chama Batista Ebenezer, mas é da nossa convenção, e o cidadão dizia que a oração dele, todas as noites, era deitado na sua cama, com os braços estendidos, lembrando do Cristo crucificado, que aquilo sim era uma oração verdadeira, porque ele ficava na posição de crucificado. E aí eu tive a oportunidade de falar para ele, disse: olha, amigo, a tua oração, se é com os braços abertos, se é cruzado, se é de joelhos, se é de pé, ela não vai fazer nenhuma diferença enquanto você não encontrar e entregar sua vida a Cristo e entender o sacrifício de Jesus, não os teus braços abertos na hora da oração, os braços de Jesus abertos na cruz para te salvar. E tem muita gente fazendo confusão, tem gente acreditando no seu signo, não, porque eu nasci no mês de... então vamos ver o que diz hoje, abre o jornal. Muitas oportunidades estão diante de você, mas cuidado, pode ter uma cilada. Fica uma coisa muito subjetiva. Algo bom vai acontecer com você, mas cuidado, pode ser que aconteça algo ruim. E tem gente acreditando nessas coisas. Não, mas eu acredito nas estrelas, eu tenho aqui uma pedrinha que eu coloquei na minha estante, ela energiza a minha sala. E tem tanta gente acreditando nessas coisas, depositando a sua fé nessas coisas e achando porque creem, porque têm fé em alguma coisa, diante disso elas vão ser justificadas diante de Deus. Não é por sermos bons e nem por sermos religiosos. Vamos avançar um pouquinho? Eu quero colocar aqui um primeiro texto para nossa reflexão, que se encontra em Marcos 10, 18. Essa é a passagem do jovem rico que vai ao encontro de Jesus.
E na passagem do jovem rico, ele chega elogiando Jesus, porque esse era um costume, assim se falava para os rabinos, para os mestres da época. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já joga um balde de água fria nele, dizendo o seguinte: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Um outro texto, agora Paulo escrevendo aos Romanos, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. E essas duas passagens que eu escolhi para compartilhar com vocês é para dizer algo que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Não é o que interessa. Eu costumo dizer, não dá ibope pregar sobre isso. Dizer para as pessoas, ninguém é bom. Ah, mas a minha avó era uma pessoa muito boa. Eu também acho que a minha era uma pessoa muito boa. Mas quando nós comparamos a bondade humana com a bondade de Deus, ninguém é bom. Ninguém é justo, embora você possa acreditar que conheça alguém justo, mas diante da justiça de Deus, ninguém é justo. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos nos apegar a essas coisas, acreditarmos na nossa própria bondade, acreditarmos na nossa própria justiça, porque a Bíblia diz que não há nenhum que seja bom, a não ser Deus, e a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, nenhum sequer. E o Tarek estava pregando sexta-feira aqui, falando lá de Sodoma e Gomorra, né? E Abraão, Senhor, mas se tiver 50 justos ali, mas se tiver 45, mas se tiver 40, 35, e vai diminuindo, mas não tinha. E como que eu vou aplicar isso na minha vida? Como que vocês vão aplicar isso na vida de vocês? Observem a seguinte frase: o centurião reconheceu sua miserabilidade diante da grandeza e autoridade de Jesus. Se não entregarmos nossas vidas a Cristo, reconhecendo quem somos e quem Ele é, não será a opinião dos outros que nos garantirá a salvação, tampouco nossa religião. Se você não entregar a sua vida por completo a Cristo, se você não se decidir inteiramente por Jesus, reconhecendo a sua miséria, o seu pecado, a sua fraqueza, não será a opinião das pessoas à sua volta, até aquelas que te amam, mesmo a opinião delas, aqueles que batem nas nossas costas e dizem, olha como tu é uma pessoa boa, e eu costumo dizer, vem morar comigo para você ver, vem conviver comigo, me pega um dia que eu acordo de mau humor, para você ver quão bom eu sou. E também não vai ser a religião que vai nos justificar diante de Deus. O que nos justifica é Cristo. E o apóstolo Paulo, que eu já citei para vocês, ele teve uma experiência de justificação. Aquele mesmo texto que eu citei para vocês, capítulo 3 de Filipenses, ele diz, olha, não vamos confiar na carne. Ele está falando sobre a circuncisão, porque havia um grupo de pessoas chamada os judaizantes. Eles iam na igreja para dizer para os cristãos que eles deviam adotar práticas da liturgia judaica. Olha, você tem que guardar o sábado, você tem que circuncidar, você não pode comer carne de porco, coitados, né? Coisa tão boa assim. E ficavam lá dizendo o que podia, o que não podia, e trazia confusão na vida dos irmãos. E aí Paulo diz para eles, olha, nós não podemos confiar na carne. Está falando sobre o ato da circuncisão. Porque se tem alguém que podia confiar nessas coisas, sou eu, diz Paulo. Fui circuncidado há 8 dias, sou judeu legítimo, sou da tribo de Benjamim, era fariseu, quanto ao zelo eu era perseguidor da igreja, mas eu considerei tudo isso como perda para poder ganhar a Cristo e ser achado nele. A religião de Paulo, os seus méritos, diz também que diante da lei ele era irrepreensível. Se pegasse a lei de Deus, lá de Moisés, e olhasse para Paulo, não tinha nada que lhe acusasse, mas diante de Deus ele sabia quem ele era.
E aí depois ele vai dizer: eu, o maior de todos os pecadores. E aqui nós temos um texto da palavra do Senhor que eu compartilho com vocês nessa noite, de um homem que, embora os outros falassem dele, dizendo: ele merece que o Senhor faça isso por ele, mas ele, no seu íntimo, consigo mesmo, ele sabia das suas fraquezas, das suas debilidades, e ele diz: Jesus, eu não sou digno, eu não mereço que entres na minha casa. Alguém que admite, alguém que reconhece, alguém que confia. Só uma palavra tua vai ser suficiente. Vocês acreditam que a palavra de Jesus é suficiente? Vocês acreditam que nós não precisamos de mais nada, porque a palavra de Deus, ela é suficiente? Assim como aquele homem creu: Senhor, só uma palavra tua, somente uma palavra tua é o que nós precisamos, somente a palavra. Esse é um dos pilares da reforma. Sola Escritura, somente a Escritura é o que nós precisamos. Somente uma palavra tua. Vocês sabem o que me deixa indignado? Tem muitas coisas, né, que me deixam indignado, mas uma em especial. Essas pessoas que olham para Jesus e pegam em Jesus apenas um exemplo ético e moral. Não, Jesus era uma pessoa muito boa. Tem muitas religiões dizendo isso. Era um homem iluminado, era um ser desenvolvido. E tem uma série de literatura que foi escrita nesse sentido. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior líder que já existiu. Jesus, o maior pedagogo que já existiu. Jesus, o maior não sei o quê. Esse tipo de coisa, e muitas vezes escrito até mesmo por pessoas que não conheceram esse Jesus, a respeito de quem estão falando. Esse que é o maior psicólogo, o maior líder, o maior professor de todos os tempos, nós precisamos entender: ele é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem, veio ao mundo, habitou entre nós e morreu na cruz para nos salvar. Ele não veio apenas para dar um exemplo ético. Não, a gente tem que copiar os exemplos de Jesus. Jesus amou. O amor, hoje está, né, o assunto muito falado, o amor. Jesus amou a todos. Todas as formas de amor são bem-vindas. Esse é o discurso da atualidade. Mas o amor de Deus foi exatamente no momento onde Jesus vai à cruz e morre para salvar pecadores que não mereciam e que não merecem, mas nós somos justificados. E aí Paulo, no capítulo 5 aos Romanos, vai dizer: agora justificados nós temos paz com Deus, porque antes nós éramos inimigos, antes nós éramos destinados à ira, condenação, mas justificados nós temos paz com Deus. E essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é outra coisa a não ser falar a respeito disso. Temos paz com Deus porque Jesus nos justificou. Amém? A mensagem dessa noite que eu compartilho com vocês, eu quero que vocês reflitam muito sobre isso. Eu quero, e orei por isso, que vocês reflitam sobre o que eu falei. No íntimo do nosso coração, nós sabemos quem nós somos. Nós não podemos fugir dessa realidade. Nós até conseguimos enganar as pessoas que estão à nossa volta. Nós podemos até bancar os bons, os religiosos, os crentões, mas diante de Deus nós não conseguimos fazer isso, porque nós sabemos o quanto nós precisamos dele, porque se dependesse de nós, nós não seríamos salvos nunca. Não temos as mínimas condições. Nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus. Vocês precisam de Jesus.